Pastor Marconi, certa vez eu peguei meu violão e comecei a refletir no tamanho do cuidado de Deus para conosco. Deus é tão bom que a gente nem merece o cuidado dele. Eu lembro que eu peguei meu celular, botei no gravador de voz e comecei a compor uma canção. E eu me declarei assim para ele: Senhor, todos os dias recordo e me vejo a pensar que no meu andar tu cuidas de mim. Tu cuidas de mim até mesmo quando vou deitar. E no meu levantar tu cuidas de mim. Tu cuidas quando eu não vejo. Tu cuidas quando não percebo. Tu cuidas de tudo em detalhes. Sempre sei que cuidas de mim. Tu cuidas da minha chegada. Tu cuidas da minha saída. Tu cuidas pela tua graça. Tu cuidas sarando as feridas. Tu cuidas, pois sempre és fiel. Tu cuidas pelo olhar do céu. Tu cuidas desde a rude cruz. Tu cuidas de mim todo dia, querido Jesus. Assim como a mãe guarda o filho para lhe proteger, sinto o teu poder cuidando de mim. Assim como o pai ao seu filho quer sempre o melhor, sei que não estou só. Tu cuidas de mim. Tu cuidas quando eu não vejo. Tu cuidas quando não percebo. Tu cuidas de tudo em detalhes. Sempre sei que cuidas de mim. Tu cuidas da minha chegada. Tu cuidas da minha saída. Tu cuidas pela tua graça. Tu cuidas sanando as feridas. Tu cuidas, pois sempre és fiel. Tu cuidas pelo olhar do céu. Tu cuidas desde a rude cruz. Tu cuidas de mim todo dia, querido Jesus. Tem alguém aqui que crê que Deus ainda fala? Tem? Glória a Deus, aleluia. Eu já terminei de escrever essa canção por volta do horário do almoço, almocei, deitei para descansar. Quando foi mais tarde um pouco, eu levantei com a resposta do céu no meu coração. Oh, glória, aleluia. O pai disse para mim: Rafael, eu cuido sempre de você, mesmo quando teu olho não vê. Sou eu quem cuido de tudo em detalhes. Meu filho, eu cuido de ti. Eu cuido da tua chegada. Eu cuido da tua saída. Eu cuido no meio da estrada. Eu cuido de toda a tua vida. Eu cuido, pois eu sou fiel. Descansa, eu sou dono do céu. Te ajudo a carregar a cruz, pois sou o caminho, a verdade, a vida e a luz. Eu vou repetir só mais uma vez, que eu estou entendendo que o Espírito Santo está falando no coração. E tem gente que chegou aqui e não entendeu nem como é que ainda está de pé. Aí, céu, Marcos 5. No 10º desperta jovem para te lembrar, sabe por que tu está de pé ainda?
É porque eu cuido sempre de você. Mesmo quando teu olho não vê, sou eu quem cuido de tudo em detalhes. Minha filha, eu cuido de ti. Eu cuido da tua chegada. Eu cuido da tua saída. Eu cuido até da tua casa. Eu cuido da tua família. Eu cuido, pois eu sou fiel. Descansa, eu sou dono do céu. Te ajudo a carregar a cruz, pois sou o caminho, a verdade e a vida e a luz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Convido essa oportunidade a pastora Ito para orar quando o pastor Arnaldo ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A igreja já sabe. Vamos entrar na presença do Pai. Vai estar falando com a gente, está falando com cada um de nós. E agora chegou o momento de redobrar a atenção. Olha comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos neste momento em Tua presença para Te apresentar o Teu servo, Senhor, o Teu ungido, que aceitou o desafio de estar aqui nesta noite para ser porta-voz, Senhor, da Tua palavra, para ser um canal do céu, meu Deus, de modo, Senhor, a ser, Senhor, como uma torneira, onde a água que passa é a Tua palavra e é apenas um instrumento. Usa-o poderosamente em Tuas mãos. Fala com a Tua igreja aqui reunida nesta noite e até com aqueles que estão acompanhando de modo online. Meu Deus, Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Tu és o dono do céu, é o dono da nossa vida, é o majestoso, supremo, soberano Deus. Em nome de Jesus, nós te apresentamos o Teu servo. Toma-o em Tuas mãos poderosamente. E assim, Pai, fala conosco nessa noite. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar meus irmãos, minhas irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Só quem está muito feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer a alegria de poder estar revendo nosso querido amigo, mestre, pastor Antônio Freitas Melo. Sempre satisfação de revê-lo, estar do seu lado. Um homem que tem uma história, né? E certamente é uma inspiração para muitos obreiros jovens. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores da congregação, do pastor da congregação, pastor Eudeis, na verdade. Deus continue abençoando a sua vida. Em nome dos senhores, eu quero cumprimentar todos os demais obreiros, pastores, sintam-se abraçados por nós. Os irmãos viram aí, eu estou aqui com a sandália dos pés, né? E por que, pastor, você está? Irmão, eu sofri um acidente doméstico e tive um corte no pé. Eu aprendi que quando a pessoa não quer fazer, ela arruma uma desculpa. Podia ligar e dizer, me acidentei aqui, pastor, não dá para ir. Mas aprendi que quando a pessoa quer fazer, ele arruma um jeito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aprendeu essa aí? Quando não quer fazer, arruma uma desculpa. Quando quer fazer, arruma um jeito. Oh, glória. Eu estou aqui para me alegrar com os senhores, amém? Amém. Abram as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo é o 11, que é o tema dessa festividade. À medida que você for encontrando, que por vontade e reverência à palavra do Senhor Jesus, queira ficar de pé. Para a gente fazer essa leitura, eu prometo
ser objetivo. Vou falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, mas vou procurar ser direto na palavra que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. Amém? Quem encontrou 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11, diga amém. Amém. Está escrito dessa maneira, e esse versículo é o tema-chave dessa festividade. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Diga, Jesus é o fundamento da igreja. Você pode sentar no nome de Jesus. Meus irmãos queridos, dobre a sua atenção. Louvar a Deus pela vida do pastor Rafael. Deus te abençoe, meu filho. Sempre vou te ver, tá bom? Queridos, a igreja em Corinto era uma igreja que apresentava uma variedade de problemas. A igreja de Coríntios tinha problemas de imoralidade sexual no seio dela. A igreja de Corinto, ela tinha problema com confusão acerca dos dons espirituais. A igreja de Corinto tinha problemas com debates acerca da ressurreição. Porém, tinha um problema que saltava aos olhos, que era o problema de divisão interna. Na igreja de Corinto tinha uns que diziam assim: eu sou de Paulo. Outro dizia: pois eu sou de Apolo. Outro dizia: eu sou de Cefas. E o quarto grupo dizia: vocês não estão com nada, eu sou de Cristo. Aleluia. E aí, se você pegasse esses grupos, cada um deles estava com mais problema do que o outro. Os de Paulo eram os fundadores, e eles queriam usar uma certa libertinagem. Já os de Apolo eram metidos a filósofos, os de Cefas eram legalistas. E aí você diz: o bom era só o de Cristo, não era, pastor? O de Cristo era o pior de todos, porque primeiro eles não eram de Cristo, e segundo, eles se autodenominavam de Cristo, porque não queria se submeter ao quê? À autoridade pastoral de ninguém. Então, cada um queria lançar o quê? Um fundamento. Um dizia: o fundamento meu é apóstolo. O outro dizia: o meu fundamento é o quê? É Paulo. O outro dizia: o meu fundamento é Cefas. Mas aí Paulo vai escrever essa carta para dizer: ei, ninguém lance um outro fundamento além daquele que já está posto. E o verdadeiro fundamento é quem? Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, dentro desse cenário, Paulo vai vacinar a igreja que o verdadeiro fundamento é Jesus. E aí você pergunta: pastor, o que é que significa fundamento? Fundamento é aquele que sustenta, é o alicerce, é a base, é o apoio, é aquele que sustenta. Quando você vai construir uma casa, quando você vai construir um edifício, ninguém começa pelo teto, é verdade ou não é? Sim. Ninguém começa pela parede. A primeira coisa que você faz é o quê? É o alicerce. E o sucesso de qualquer edificação e construção, ele é determinado pelo alicerce. Você pode construir um prédio mais suntuoso, você pode construir um prédio mais confortável que existir. Entretanto, se o alicerce, se o fundamento for ruim, ele vai ruir. Aleluia! E o que é que eu queria destacar? É que da mesma forma que não há edificação, que não há casa, prédio sem fundamento, da mesma forma não existe igreja sem Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Queridos, não se escandalize. Tem igreja sem Assembleia de Deus. Quem está me compreendendo? Amém. Bem, porque a Assembleia de Deus, ela só veio existir a partir de 1911. Não é assim? Sim. 1911. Antes de 1911 já tinha igreja de Cristo? Não. Sim. Não existe igreja sem Cristo. Porque Cristo, ele é o quê? O fundamento. Cristo é o alicerce. O que nos fundamenta, o que nos alicerça é Jesus. Vocês já prestaram atenção que hoje em dia existem muitos crentes evangélicos que têm se desviado por causa de uma onda de escândalo que tem aparecido no território nacional. Tem pessoas que se escandalizam e acabam abandonando a fé. Mas sabe por que isso acontece? É porque a fé dessas pessoas está fundamentada no João, no Zé e no Francisco. Mas a minha fé, a sua fé, está fundamentada. Glória a Deus, aleluia. Em Jesus. Glória a Deus, aleluia. E esse nunca vai lhe decepcionar. Esse nunca vai lhe desapontar. Porque Ele é Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E eu queria destacar aqui rápido com vocês sobre 3 funções muito importantes do alicerce, do fundamento. Primeira coisa, para que serve, pastor, o alicerce? O alicerce serve para sustentar. Amém? Amém. Se construir um edifício sobre a areia, vai dar problema. Quem sustenta, quem segura, quem dá o apoio é o quê? O alicerce. Sustentar é manter de pé para evitar a queda. Para isso, quem sustenta segura todo o peso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Numa edificação, existe alguma coisa que eu quero destacar como importante. O que é mais importante em uma construção? É o alicerce. Depois do alicerce, olha, rapaz, é porque eu sei longe de ser construtor, porque construtor é o pastor Freitas, né? Mas olha lá, aí você me corrige se eu estiver falando besteira, viu? Não, aqui tem irmãos que entendem de construção, mas vamos lá. O mais importante é o quê? É o alicerce. Qual é a segunda coisa mais importante? As colunas. É verdade ou não é? A segunda coisa mais importante na edificação é o quê? É as colunas. Porque ela ajuda o quê? Segurar. Um dia a pessoa perguntou assim para mim, disse, pastor, por que na igreja trabalho de oração dá pouca gente? Se a gente fizer um trabalho de vitória, vem um fecho uma carrada. Eu disse, eu vou te explicar por quê. Por quê? Eu disse, olha, tu já olhou para uma construção? Se já. Uma construção é lotada de tijolo. É na verdade, aqui tem um fecho, uma carrada o quê? De tijolo. Ei, irmão, crente tijolo tem um fecho, uma carrada. Mas crente coluna, que são aqueles que oram, eles são poucos. Ei, o que é que tem mais? É coluna ou é tijolo? Tem mais? Tijolo? Mas quem segura é o quê? São as colunas. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos pedir ao céu, Senhor, envia mais coluna. Porque quanto mais coluna, mais edificação, mais sustentáculo nós temos. Você já imaginou, irmão? Tem umas igrejas aí que tem problema. Por quê? Porque só tem alicerce e tijolo. Aí, meu irmão. Igreja que não ora é sem coluna, dá problema. Amém? Mas eu louvo a Deus que essa igreja deste campo é uma igreja edificada sobre o fundamento de Cristo. E aqui tem coluna de oração que sustenta este povo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 16, versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está sustentada sobre Jesus. Irmãos, escute isso aqui que eu vou dizer para você. Se você perguntar para mim, pastor, qual é a instituição mais perseguida da história? A igreja. Só que a igreja, irmão, ela ultrapassou os piores imperadores, sim ou não? Passou os piores imperadores, Nero, hein?
passou rio, passou por tudo, mas ela se mantém o quê? De pé. Glória a Deus. Esses imperadores passaram, homens mal, perversos passaram, mas a igreja está de pé. Por quê? Porque a base é forte. Glória. Foi Jesus que disse: ei, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Você pode Deus. ter certeza, meu irmão? Ah, pastor, vai se perguntar político aí que vai destruir a igreja. Coisa nenhuma, meu irmão. Quem é político para poder contender contra o Deus? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Você sabe qual é o segredo? Quanto mais vierem para bater a igreja, mais a igreja se dobra diante do eterno. Glória a Deus. Mais ela cresce. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, a igreja é que nem lá em ouro, quando mais bate, mais cresce. Olha, na época lá do Coliseu Romano, os camaradas eram jogados lá por leões para serem comidos. Mas os camaradas pegavam e podia dizer assim, né? Eu que vou crescer esse crente aí. Eu que vou entrar nessa crença para ser o quê? Engolido por um leão. Mas o Espírito Santo dava um outro entendimento para o povo. O povo dizia, rapaz, esse Jesus aí só pode ser real. Porque um camarada ter coragem de entregar a vida dele, um camarada ter coragem de enfrentar um leão, esse Jesus tem que ser verdadeiro de verdade. Glória a Deus. Meu querido, minha querida Aleluia. irmã, eu quero dizer para você que nós pertencemos a um povo, nós pertencemos a um corpo de Cristo, que é a igreja, que é coluna e firmeza da verdade, e que as portas do inferno não prevalecerão. Glória a Deus. Aleluia. A primeira coisa, irmão, é que o fundamento, o alicerce, ele sustenta. A igreja de Cristo, ela está fundamentada, não é sobre Pedro, porque Pedro é uma pedra, o quê? Pequeno. Você já imaginou? Uma igreja está sustentada sobre Pedro, tá ruim. Amém ou amém, irmão? Amém. Claro demais. Hein? A gente que não é besta, irmão, nós procuramos estar o quê? É fundamentado sobre quem? Sobre Cristo. Oh, glória. É o quê? Vamos lá, é a pedra de cima, é a pedra de Glória a Deus. rejeitada. Essa é a verdadeira pedra. Glória a Vocês Deus. vão ver fundamentada. Glória a Deus. Essa pedra que sustenta. Ei, tem hora que nós pensamos em desistir, porque nós somos seres humanos. Tem momento que você se levanta que nem um leão, cheio de fé. Não tem dia que você se levanta assim, um leão, se levanta em cima do monte, fica procurando demoniado para poder repreender. Hein? Agora tem dia que o camarada se levanta cantando a música do Capote, eu tô fraco. Não é verdade? Mas deixa eu dizer aqui uma coisa para você. No dia que tu se levanta assim meio coisado, no dia que tu se levanta assim meio enfraquecido, tu sabe por que tu não te quebra? Tu não te quebra porque Jesus te segura pela tua mão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Aleluia. Senhor. Irmão, nós já somos frágeis, é a verdade, porque a Bíblia diz que Deus olha para a nossa estrutura e vê que somos o quê? Pó. Nós já somos frágeis, imagina num dia que nós estamos nos sentindo fracos. Mas deixa eu te dizer, quando nós estamos nos sentindo fracos, é aí que a palavra de Deus diz assim, ei rapaz, o meu poder se aperfeiçoa. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. A nossa força não está em nós, a nossa força está no nosso fundamento. Primeira coisa, o alicerce, o fundamento, ele serve para sustentar. Se tirar o alicerce ruim, você só está de pé, não é porque você é bom não, rapaz. Você só está de pé não é porque você é inteligente não. Você está de pé não é porque você é mais crente do que o outro não. Tu está de pé porque o alicerce é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aí tem pessoas querendo se achar que eu dou uma bala. Eu falei, irmão, baixa a tua bola, rapaz. Tu só está de pé por causa do fundamento. Glória a Tu só está Deus. de pé por causa do alicerce, que é Jesus de Nazaré. Só que prepara com isso, levante a sua mão e glorifique a Deus que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Para que é que serve o pastor fundamento? Primeiro, para sustentar. Segundo, para dar estabilidade. Ei, o alicerce serve para dar o quê? Estabilidade, equilíbrio.
A Bíblia diz em Mateus, capítulo 7, versículo 24, Jesus disse assim, ele vai trazer de novo essa metáfora. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou, aí construiu de novo, não é? A sua casa sobre a rocha. E desceu lá a correr em rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Dá sua atenção. O fato da nossa casa estar edificada sobre a rocha, o fato da nossa casa ter alicerce, Jesus está sendo bem claro, isto não significa que nós estamos imunes de tempestades. Jesus falou aqui dos dois alicerces, um rocha, outro areia. Veio vento e tempestade sobre quem estava sobre a areia, mas veio vento e tempestade sobre aquele que construiu também sobre a rocha. O que é que Jesus estava querendo nos ensinar? Não é porque a igreja, não é porque você está edificado sobre Jesus que você não vai passar por prova. Isso não significa dizer que o vento não vai soprar sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Eu acho interessante quando tem nosso camarada mentiroso que diz aqui, vem aqui para a igreja e pare de sofrer. Calma, assim, vergonha. Onde é que existe isso, meu irmão? Foi Jesus que disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Era como se Jesus estivesse dizendo, no mundo vai ter vento, vai ter chuva, vai ter tempestade, mas eu dou uma garantia para vocês, se tiverem edificado sobre mim, sobre a rocha, a casa não vai ruir. Glória a Deus, aleluia! A casa não vai ruir. Aleluia! Glória! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Não pode até fazer uma zoada assim, não cai não, viu? Oh, glória! Pode ter certeza que não cai. É verdade, irmão? Às vezes quando vem um vento forte assim, para uma zoada, o camarada fica meio assombrado. Ei, irmão, pastor, eu estou vendo uma zoada dessa aí na minha vida. Pois fica quieto. Aí é só para tu ficar mais dependente dele. Amém? Amém. Aí é só para tu se lembrar, se eu fosse dependendo dessas paredes, eu estaria morto. Porque aqui as paredes é fraca. Mas eu sei que o alicerce, aleluia, é forte. Louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão, Jesus, ele deixou muito claro que o vento, que a tempestade vem sobre os bons, sobre os justos e sobre os ímpios. Mateus capítulo 5, versículo 45, diz assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre bons e maus. Eita, irmão, eu pensei que o sol só nascia sobre gente boa. Não, irmão? O sol nasce sobre gente boa e sobre gente ruim também. É verdade ou não é? Sim. O dia nasce só sobre os bons, não, sobre os maus também. Mas a chuva vem sobre o justo e sobre o injusto. Qual é a metáfora que Jesus está utilizando? Está dizendo que o dia, que a coisa boa, vem sobre o bom e sobre o ruim. Ei, o ímpio compra um carro novo, compra ou não compra? Sim. O ímpio passa no vestibular, o ímpio passa no concurso, ele compra uma casa, mas o justo também. Amém ou não amém? Amém. E o ímpio não é essa, leva a topada, bate o carro. É demitido. E o justo acontece também? Acontece. A gente é rapapado também. Mas enquanto o ímpio, quando é rapapado, xinga, a gente diz aleluia. Glória. Aleluia. É, irmão. É desse jeito. Pastor, estou vendo uns aí que estão xingando. Pô, pode mandar se converter, que ele não dá no direito, não. Porque o crente, meu irmão, a boca dele, isso aí é coisa o quê? É coisa boa. Coisa boa. Amém? Amém. Então o que é que acontece? Coisas boas e más acontecem sobre o justo e sobre o quê? Sobre o injusto. Pastor, então qual é a vantagem dele? Tem vantagem? Tem. E é grande a vantagem. É a Bíblia que diz. A Bíblia diz o quê? Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pode soprar, pode o vento vir, mas ei, o barquinho não vai afundar. Jesus está dentro dele. Oh, glória. Uma palavra profética sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, essa edificação, a Bíblia diz que nosso corpo é difícil. Está no texto, pastor Freitas leu, no capítulo 1 fala. Nosso corpo é difícil, é na casa.
Ele não vai ruir nem vai quebrar. Por quê? Porque o alicerce, o fundamento é poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão, quando o vento vem, se tu tiver fundamento e alicerce, você sustenta. Por último, para que é que serve o fundamento? Para sustentar. Serve para poder dar equilíbrio e serve para projetar. O fundamento, o alicerce, serve para projetar. Para projetar. O que significa isso aí, pastor? Irmão, o fundamento, o alicerce serve para projetar. Em que sentido, pastor? No sentido de lançar longe. Escute. Quem está alicerçado em Deus, se prepare que Deus vai arremessar para lugares altos. Glória a Deus, aleluia. Se você estiver alicerçado em Deus, Deus vai lhe projetar. Ele vai Aleluia. projetar seu nome. Ele vai projetar sua família. Oh, glória. Ele vai Aleluia. projetar seu ministério. Aleluia. Mas tu precisa ter alicerce. Tu precisa ter fundamento. Por quê, pastor? Tem pessoas que Deus deseja tanto projetar elas. Tem pessoas que Deus tem muita vontade de projetar. Mas ele diz assim, eu não posso não. Porque se eu projetar o João, ele se dizia, 2 tem. Tem ou não tem, irmãos? Sim. Tem pessoas que Deus não projeta porque ele não tem a licença. Tem pessoas que se Deus projetar, olha, ele não pode crescer um pouquinho que ele vai engrossar a voz. Ele não pode crescer um pouquinho que o caminhado dele vai ficar um pouquinho diferente. Ele não pode crescer um pouquinho que ele começa a se achar o que é o bam. Nariz empinado. Está faltando a licença. Oh, Está glória. faltando o que? Fundamento. Aleluia, glória a Deus. Você sabe quando vai que Deus projeta? Quando você faz que nem João Batista. Importa que eu diminua, Que ele cresça de Deus. que ele cresça. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Quando Deus. você diz, Senhor, importa que eu diminua e que ele cresça. Oh, glória. Esse aí tá no ponto. Aleluia. É esse aí que eu vou agora projetar. Louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão, tem pessoas que se Deus der condição financeira para ela deixa de vir para a igreja. Ei, eu vou falar uma coisa aqui que nunca que um pastor neopentecostal fala, o que eu vou falar aqui para vocês. Tem crente que vai para o céu pobre. Amém, irmão? Amém. Ei, irmão, tem gente aqui que vai para o céu e vai pobre. Amém. Amém. Pastor, não conversa feia, é verdade. Porque, ei, irmão, você sabe o coração que minha mãe fazia? É que ela faz hoje, está viva, né? Mas quando a gente era pequenininho na redonda da mesa, ela dizia, Jesus, Senhor, se o Senhor vê que os meus filhos, se eles ganharem dinheiro, enriquecer, vão te largar, deixa tudo de pobre. Eu prefiro meus filhos pobres, mais crente, do que com o bolso cheio de dinheiro desviado no meio do mundo. E ela estava certa ou estava errada? Me ajude aí, irmão. Certinho. A mamãe era sabida. Olha, ela só não terminava ainda. Ela dizia assim, meu filho, viu, pastor Frank? Peça a Deus sabedoria Oh, glória. para administrar as bênçãos que eu estou pedindo para Deus derramar sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando Deus começar a te prosperar e te abençoar, não fique besta não. Diga a glória e o louvor pertence ao Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Aleluia. nome de Jesus. Glória a Deus. Você sabe o que ela estava ensinando para nós? A gente fazer um alicerce. Ela estava ensinando para nós ter fundamento. Minha mãe não é uma pessoa letrada, não. Mas é cheia do Espírito Santo. Oh, glória. Olha aqui, eu vou te dizer, pastor, eu estou orando. E ela orava, ministrava sobre a nossa vida. Nós somos 3 meninos e homem. E todos os 3 são pastores, homens de Deus. Por quê? Porque teve uma mãe que se preocupou. Ei, Glória a Deus. você não analisa não. Mamãe se preocupou, estava falando ontem. Foi ontem, foi feriado? Foi. Foi. Nós estávamos no sítio. Nós estávamos reunindo os filhos. Eu disse assim, mamãe,
ela se preocupou muito mais com a nossa salvação do que com o nosso crescimento acadêmico. Mamãe se preocupou muito mais. Os irmãos estão me compreendendo? Eu estou dizendo que você, não estou fazendo apologia, não estudar não, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu sou professor também, viu? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é isso. Eu estou falando é o grau de prioridade. O que foi que Jesus recomendou? Buscar em primeiro lugar o quê? Reino de Deus, a O justiça. reino de Deus. Quando a pessoa busca primeiro o reino de Deus, evangelista Rafael, é porque ele tem alicerce, é porque ele tem fundamento. Quando a pessoa busca primeiro as coisas dessa terra, é porque está faltando alicerce, é porque está faltando fundamento. Mas eu louvo a Deus que aqui tem uma igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Que já fez que nem Maria, aleluia. Escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Fique de pé nessa hora, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ei, Jesus é seu fundamento. Oh, glória a Deus. Vou falar aqui uma coisa para você. Isso aqui não é para te deixar com medo e nem amedrontado, não. Tem pessoas que o desejo dela era te ver na longa. Você sabia? Tem pessoas invejosas, ciumentas, que o desejo dela, pastor Freire, era que a pessoa tivesse o quê? No chão, morto. Tem ou não tem, irmão? Tem. Tem, porque é muito. Pastor, é verdade, é. Meu avô dizia assim quando ele era vivo. Meu filho, tem umas pessoas que estão sorrindo para ti, mas na verdade estão querendo te morder. Verdade. Eita, meu avô, estão sorrindo para ti, mas na verdade estão querendo te morder. Eita. Ei, tem pessoas que ficam tristes pela sua prosperidade quando Deus começa a te projetar. A verdade. Tem, é verdade. Deus está falando aqui nessa noite. Eita, glória. Tudo está no fundamento, tudo está no alicerce. Aleluia. Se tu tiver no alicerce, te preocupa não, Deus vai te projetar. E quando Deus começar a te projetar, vai se levantar um bocado de ciumento invejoso. Glória a Deus. É verdade, pelo amor de Verdade. Deus, rapaz. Aleluia. A Bíblia diz que Isaac chegou devagarinho ali e começou a plantar. E ele, forasteiro, agora estava na terra, ele colheu 100 por 1. E quando Isaac chegou, todo mundo estava de boa com ele. Todo mundo dizia, seu Isaac, fica aqui, a terra é nossa, bora ficar junto. Mas na hora que os camaradas começaram a ver Isaac, enquanto eles colhiam uma espiga de mim, irmão, Isaac colhia quanto? Me ajuda? 100 por 1 é, porque enquanto os filisteus colhiam uma espiga, Isaac estava colhendo quanto? 100. Meu Deus! Tem que ser crente para poder se alegrar com a prosperidade. Glória a Deus. Aleluia. Eita, glória para Jesus. Quem tem fundamento, quem tem alicerce. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer que você sabe que uma pessoa é crente. Não é quando ela chora com quem está chorando, não. Tem que chorar com quem chora é moleza aqui. Verdade. Ela disse assim: chorai com os que choram. Alegrai com É o mandamento fácil. Você chega num velório aí de fora, você nem conhece a pessoa. Vai chegar lá, tá todo mundo chorando, pastor. Daqui a pouco tá chorando também. É verdade. Verdade. Você vai dentro do São Marcos, repartição lá de câncer terminal. Não tem como você chegar ali e você não ficar triste. É fácil chorar com quem chora. Verdade. Você, meu filho, Se alegrar com é se com o alegrar. teu companheiro não tá colhendo só umas figazinhas e teu colhendo, o teu amigo aqui colhendo 100. Eita, glória, aleluia. Glória a Deus. Tem que ter alicerce. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te contar um segredo. Satanás vai se andar no seu coração e no meu. Ele se anda nem tudinho. Tá Vai, glória. irmão. Vai. Satanás, ele respeita nesse coração aqui. Eu não vou querer se andar, não. Meu filho, vai em tudinho. Viu? Na hora que você, pastor, eu tô orando aqui pra Jesus salvar meu marido. Tá com 30 anos, Jesus. E a irmã sempre tá com 6 meses que ela aceitou a Jesus, tá falando com o marido dela aceitou. Aí você sabe como é que você vai fazer? Ele vai querer colocar uma ciúmezinha e vai usar no coração. Vai ou não vai, irmão? Vai. Aí tu pega a semente e joga fora. E tu diz: Senhor, eu te dou graça pela vida da minha irmã, que estava orando para o marido dela ser crente, e agora é. Ô, glória a Deus! Glória! Começa a ficar logo endemoniado. E eu sei, meu Deus, que o mesmo Deus que salvou o marido da irmã Joana vai salvar
o meu caminho. Eita glória para Jesus, E não é desse jeito que crente que tem alicerce faz. Não fique alimentando pensamentos invejosos e ciumentos no teu coração, não. Que tu vai adoecer. Eu digo uma psicóloga na minha frente, meu Deus. Pastor Eleni. É verdade. Eita glória. De inveja vai dar problema, vai infartar. Enquanto o outro vai dar o quê? Abençoado. Deus está dizendo aqui, ei, te preocupa não. Fique no fundamento que Deus te projeta. Pastores invejosos, de duas uma. Ou se converte, ou procura cardiologista. Eita glória. Pastor, e quando Deus começar a me prosperar, e aí o que é que acontece? Tem duas vezes vai. Ou se converte para se alegrar com a tua vitória, ou procura um cardiologista que ele não vai faltar, meu filho. Porque Deus não vai parar de te abençoar por causa de um olho ruim, não, meu irmão. Eita glória. Deus não vai parar de te abençoar e te prosperar porque uma pessoa fica zangadinha, não. Porque a Bíblia diz assim: Deus estendeu a sua mão. Quem o fará voltar? Eita glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eita glória. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, glorifica Jesus. Glória a sua cabeça, Pai. Eu estou pregando a tua palavra nesta noite. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu posso ver, Senhor, homens e mulheres chamadas, escolhidas e vocacionadas por ti. Glória a Deus. Eles estão fundamentados. Aleluia, Jesus. Tu és fiel. Glória a Deus. Pai, o vento está soprando. Mas o Senhor está te dizendo, na hora certa eu me coloco de pé e digo, vento de aqui. Glória a Deus, aleluia. Na hora certa eu mando a tempestade emudecer. Eita, glória a Deus, aleluia. Receba da parte aleluia. de Deus do Senhor. Receba da parte de Deus a graça do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E o fundamento que é Jesus Cristo, que é o fundamento da igreja, não vai permitir você ruir. Oh, glória. Você vai permanecer de pé, não é porque tu é bom. Aleluia. É porque o alicerce, o fundamento. Eita, glória para Jesus. Quem recebe esta palavra, diga amém. Amém, glória a Deus. Você está dando glória, aleluia. Misturando com aleluia. Eu queria perguntar, irmãos, se tem alguma pessoa amiga não evangélica. Tem alguém não evangélico em nosso meio que está desviado? Dê um sinal. Tem alguém? Todo mundo é crente? Que nós possamos cada dia ser mais crentes em nome de Jesus. Pastor Deus. Convido agora o nosso dirigente, supervisor local, pastor Deus, para fazer as considerações finais. Glória a Deus. Amados irmãos, amada igreja, estamos muito felizes, né? Sabendo que não podemos colocar outro fundamento além do que já foi posto, né? Jesus Cristo. Quantos irmãos estão alegres e desejam, né, a volta do nosso pastor amigo, pastor Mardônio? Se é verdade, digam amém. Amém. Deus nos abençoe, pastor Mardônio. Logo após o trabalho, o culto, o encerramento, a equipe vai estar vendendo o lanche lá fora. Nos ajude. Amanhã nós continuaremos. Na parte da manhã, às 9 horas, Desperta Kids, com a palestrante, a preletora Tia Jô. E à noite, às 19 horas, e eu conto com a presença dos irmãos e peço que os irmãos sejam pontuais. Vocês viram, eu cheguei mais tarde, eu fui pegar a minha esposa no curso dela, estava fazendo prova e não poderia ser adiado, tá bom? Então, por isso que eu cheguei atrasado, mas desde cedo eu já estava aqui com os meninos, organizando as coisas. Oh, glória. Bom, convido a igreja para se colocar de pé, o nosso pastor presidente, fazendo aqui nesta noite os agradecimentos, orando e pegando as bênçãos pastorais. Amém, meus irmãos. Amém. Excelente palavra. A gente costuma dizer ali na sede, depois que o Guilherme falou, já encerrar.
A gente costuma dizer no domingo, não é a gente concorrendo um com o outro, não. Mas a gente diz assim, tá com fome, estou doidinho para me alimentar. Aí quando prega e tem a mensagem boa, aí ele diz,